Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e assim os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, colocando o remédio necessário para o equilíbrio do corpo e da alma. Então vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, em que você possa se recolher. Vamos nos sentar confortavelmente, fazendo uma respiração profunda, soltando o ar lentamente. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais este dia, por mais esta semana que tivemos. Agradecemos por mais essa grande oportunidade de podermos estar reunidos em Teu nome, Senhor, que possamos abrir o nosso coração ao entendimento, que possamos nos fortalecer no bem, buscando sempre o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Nós te pedimos, Mestre amado, as Tuas bênçãos, o Teu amparo para seguirmos a nossa jornada, que sejamos sempre intuídos pelos Espíritos iluminados que fazem parte da nossa vida, os nossos anjos guardiões, e que a Tua graça, Mestre Jesus, esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. E hoje eu vou ler o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, A Fé que Transporta Montanhas, Poder da Fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água, e tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 19. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer, quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Noutra acepção,
Considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem Ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e os malogros que lhes são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade, dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Então que possamos refletir como anda a nossa fé. Quantas vezes nós temos dúvidas? Somente quem tem fé consegue se manter imune às entradas, aos acessos dos obsessores. Quando nós não temos fé, parece que as coisas não fluem. Quem não tem fé também tem dificuldade para lidar com as próprias emoções, que arrasta para outros problemas, principalmente nas relações que tem, íntimas, profissionais e até as relações espirituais. E por que a minha fé oscila tanto? Muitas vezes nós não temos coragem de enfrentar a nós mesmos. Nós recuamos demais por não querermos nos enfrentar. Tem situações que nós devemos resolver e não é com os outros, porque o maior inimigo não são as pessoas. Muitas vezes sou eu mesma, porque eu não sei lidar com certas emoções que eu tenho. Onde está a nossa coragem? Porque a coragem me leva automaticamente à fé. Só que eu tenho que aprender a me enfrentar. E é todo dia, toda hora. E esse enfrentamento vai diminuindo quando eu vou ficando mais equilibrada emocionalmente. Então que saibamos lidar com as nossas emoções para poder voltar a ter fé e coragem. Fé e equilíbrio em todas as direções.